Olá, meus irmãos queridos, tudo bem? Este é o terceiro vídeo do meu canal, no qual vou falar sobre os atributos do espírito, a inteligência, a vontade e o pensamento, que são as ferramentas que a gente utiliza para construir a nossa evolução, né? Muito bem. Vamos imaginar que Deus nos criou, né? Como a gente sempre diz, simples e ignorante, com pouco conhecimento, não é? Ou quase nenhum, não sei, não lembro, né, o que os espíritos superiores nos dizem. E Deus nos dá três ferramentas principais que a gente utiliza sempre, que é a inteligência, a vontade e o pensamento. Ah, a gente utiliza essas ferramentas para o nosso progresso, né, para a nossa evolução, que é moral e intelectual. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um desses atributos. Bom, peguei algumas definições aqui de dicionário sobre esses atributos. Bom, a inteligência basicamente é a capacidade de extrair informações, a capacidade de conhecer, a capacidade de compreender, aprender, né, e acumular, né, os novos conhecimentos, né. E a gente sabe que parte da nossa evolução é intelectual, que é o acúmulo de conhecimentos, né. Que seria nos espíritos superiores o conhecimento de todas as ciências, não é? A gente, né, acredita que a gente vai chegar um dia a isso. A vontade é a volição, né? É aquilo que determina o que a gente quer fazer. É a nossa, então, faculdade do ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar alguma coisa, né? Aquilo que nos impulsiona a atingir os nossos objetivos, os nossos desejos, é a determinação, é a firmeza, né? A vontade é muito importante para nós como espíritas, porque a gente sabe que com o livre-arbítrio, né, a gente às vezes, infelizmente, dá vazão a vontades que nos levam para o mau caminho, né, que nos levam para o vício e tudo mais. Claro que errar é normal, mas a gente também não pode se deixar levar, né, demais por vontades que nos desvirtuam do nosso caminho, né, do bem. E o pensamento, a terceira ferramenta, é a capacidade de comparar ideias, de conceber, de pensar, de ter consciência, de refletir, de meditar. Uma coisa que é muito importante para a gente lembrar é que o pensamento busca as soluções para aquilo que a vontade determinou. Já que a gente é evolucionista, né, no espiritismo, vamos imaginar como a gente usa essas ferramentas. Por exemplo, vontade. Ah, eu quero estudar inglês. Essa é a vontade, é a minha vontade. A inteligência está ali, né? Que é a capacidade de conhecer, de assimilar, de adquirir conhecimentos. E o pensamento vai buscar as soluções para aquilo que a vontade determinou. Por exemplo, bom, eu quero estudar inglês. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso trabalhar para pagar o curso? Meus pais podem pagar? Eu preciso falar com eles? Onde tem escola? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana eu vou estudar? Né? Veja só que na definição que eu peguei, o pensamento está relacionado a inteligência é um, é uma das definições para o pensamento, né? O pensamento é, vamos dizer assim, um filho da inteligência, né? Outro exemplo, eu quero fazer caridade, eu quero ajudar pessoas, moradores de rua. O que eu preciso fazer para isso? Então, o pensamento vai pesquisar. Eu vou procurar no Google, vou conversar com pessoas que eu sei que trabalham em ONGs e tudo mais. Então, a todo tempo, nós estamos usando essas três ferramentas, a inteligência, a vontade e o pensamento, para fazer tudo na nossa vida, né? É importante ter noção para a gente tomar as rédeas dessas ferramentas, não é? De forma inteligente, de forma consciente,
Porque sabendo empregá-las bem, né, de acordo com as leis naturais, de acordo com a lei máxima de amor e caridade e justiça, a gente vai estar no caminho certo, né? Como a gente sabe, é comum a gente às vezes errar, né? É normal para o espírito em evolução, mas obviamente quanto menos a gente erra, menos a gente sofre também. Então a gente precisa ter noção que a gente tem essas ferramentas e a gente as usa a todo momento, essas ferramentas ou atributos, né, para construir a nossa evolução. Bom, aqui nesse slide eu coloquei, né, então, os espíritos usam a inteligência, a vontade e o pensamento para fazerem a própria evolução, que é o acúmulo de conhecimentos morais e intelectuais. Eu vou aprofundar esse tema em outro vídeo, mas conhecimentos morais é basicamente o conhecimento e a prática das leis de Deus, né? Principalmente da lei de amor e caridade e justiça, que é a lei máxima. Conhecimentos morais são conhecimento e aplicação das virtudes, né? E conhecimentos intelectuais são todo tipo de conhecimento sobre o mundo material e o mundo espiritual, que inclui aí as ciências, né? Todas as ciências que a gente conhece no mundo. Muito bem. Então, como falei no começo, Deus nos dá as ferramentas necessárias para fazermos a nossa evolução, como um trabalhador que utiliza suas ferramentas para concluir seu trabalho. E Deus assegura o nosso sucesso, isso é muito legal, através das leis naturais. As leis naturais são a lei de evolução, né? Lei de reencarnação, lei de livre-arbítrio, lei de causa e efeito, né? E a nossa evolução ela está assegurada, né? Porque, por exemplo, se eu cometo algo errado e na minha reencarnação eu posso corrigir, reparar aquele mal que eu fiz, não é? Se eu tenho a lei de evolução, todo tipo de experiência vai ser acumulada e vai me impulsionar para a frente. Na lei de reencarnação, a gente vai aprender coisas novas, né? O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolher os bons caminhos, né? Então, tá tudo assegurado, né? E a gente sempre vai para frente, não existe involução. Você pode até estacionar temporariamente a sua evolução, mas até isso acaba servindo como uma lição para o futuro, quando você percebe, né, o tempo perdido. Né? E essa evolução, como eu já falei mais de uma vez, é intelecto moral, através da qual a gente atinge a perfeição relativa, né? Que perfeito é só Deus, e a felicidade eterna, né? Aí não sei quantas reencarnações, mas tudo no seu tempo, tudo no nosso nível. Não adianta querer dar um passo maior que a perna, né? Porque a inteligência e a evolução não dão pulos, né? É um passo de cada vez. Então é isso que eu gostaria de falar hoje. É importante ter esses conhecimentos mais básicos para a gente estudar coisas mais complexas. Um abraço a todos meus irmãos queridos e curtam, compartilhem esse vídeo e evoluam sempre.